Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, vou ter o prazer de convidar e de conversar com a Diana Iliesco. Ela é presidenta do Conselho Municipal de Cultura pela classe civil, pelo povo, pelo trabalhador. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhadores da arte. Tudo bem, Diana? Tudo bom, Carla? Tudo Pois ótimo. Eu é, estou esse momento gravando da minha casa. Você está gravando de onde? da minha casa também, aqui no Maravilha. Retiro, em Petrópolis. Queria que rapidamente, eu falei que você é presidenta do conselho, mas queria que rapidamente você se apresentasse para o nosso telespectador, para quem não te conhece ainda, saber um pouquinho do seu trabalho. Pronto. Bom, eu sou produtora do audiovisual, do cinema, né? Faço filmes e mostras de filmes e produzo eventos também, exposições, peças de teatro. Enfim, tem aí uma ação ligada à cultura há um pouco mais de 20 anos e atualmente estou presidindo o Conselho Municipal de Cultura de Petrópolis, né, que é um órgão ligado ao poder público, mas que é misto, né, que tem representantes da sociedade civil e do poder público da cidade para pensar as políticas públicas de cultura municipais. Certo. Há quanto tempo que você está no Conselho Municipal de Cultura como presidenta? Eu tomei posse agora, no início do ano de 2020, e na gestão anterior eu já era representante do segmento de audiovisual. Certo. Como como é que estão sendo no momento as atividades do Conselho diante da pandemia e do isolamento e distanciamento social? A gente tem feito reuniões online, né, como essa, utilizando essas plataformas online. A gente conseguiu fazer a primeira, né, teve uma participação razoável até para esse novo sistema, né? Considerando que ainda tem muita gente que tem dificuldade ou que não está com acesso bom à internet, né? Então, a gente tinha reuniões com em torno de 60 pessoas, agora tem 20 e tantas, 30. Caiu um pouco, mas a gente está conseguindo fazer reuniões, inclusive deliberativas, né? Então, e para pensar, né, as políticas públicas, a gente tem um Fundo Municipal de Cultura em Petrópolis, que Uhum. todo ano ele faz um edital para projetos culturais, e esse ano, então, a gente está pensando num edital que seja só para projetos online, né? Provavelmente na próxima reunião de junho a gente já vai trazer uma minuta aí de um próximo edital a ser aprovado, para adaptando a realidade dos trabalhadores para a vida de isolamento social. Não tem outro jeito, né? É verdade. Infelizmente, estamos tendo que adaptar todas as nossas ações. Certo. Existe em E Petrópolis um censo que diga quantos trabalhadores, quantas pessoas trabalham na área do entretenimento e na área da cultura? E aí a gente está falando de músicos, da galera da dança, do teatro, da produção. Existe um número para isso? A gente tem uma ideia? infelizmente ainda não existe. O nosso Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado em 2010, consta o sistema de indicadores culturais, que seria justamente esse mapeamento da cultura na cidade. Mas ele nunca foi instaurado de fato, né? A gente, inclusive, cobra bastante o poder público disso. O que a gente tem são alguns dados do IBGE, mas que, na verdade, são mais voltados para os equipamentos culturais e também considerando que o último censo foi em 2010. Então, na verdade, até esses dados são desatualizados, né? É Isso é uma verdade. luta que está em curso. E no Conselho a gente está conseguindo aprovar um projeto estruturante, que é um portal do Conselho de Cultura, um portal na internet, que vai justamente criar um formulário que os artistas vão poder se cadastrar. E aí a gente espera com isso dar o passo inicial para o nosso sistema de indicadores municipais. Também tem Legal. uma questão que é em relação ao essa lei de emergência da cultura, que para ela ter acesso a garantir esses direitos sociais para os artistas e trabalhadores da cultura, vai ser necessário cadastros municipais e estaduais. Então, também pode ser que esse momento agora de pandemia nos estimule a avançar nesses cadastros. Estamos aguardando aí a aprovação da lei na Câmara e
e no Senado e para em seguida ver como que a gente deve instituir esses cadastros. Uma coisa é a gente falar de números absolutos, ou seja, a gente ter reais dados e cadastros que nos informem quantos são os trabalhadores da área da cultura em Petrópolis. Mas você tem uma leve estimativa para a gente conseguir falar para o nosso telespectador lá de casa por que é tão importante discutir a vida dos trabalhadores da arte e da cultura. E aí eu posso te pontuar. Por exemplo, eu gravei com o presidente do sindicato dos vigilantes e ele me falou que em Petrópolis tem cerca de 3.000 vigilantes trabalhando atualmente. E aí, a gente quando consegue, isso é muito triste, né? Quando a gente coloca em números, parece que as pessoas conseguem entender que existem pessoas de verdade, né? A gente não está falando Sim. de meia dúzia de gato pingado. Bom, com certeza a gente tem mais de 1.000 artistas atuantes na cidade. Eu não sei o número exato, assim, inclusive tem muita gente que a gente nem conhece, né? Porque apesar sei lá, da cidade não ser tão grande assim, tem muitos artistas que têm uma atuação independente, né? Tem muitos artistas de cultura de rua, por exemplo, que fazem pinturas na rua, né? Cultura urbana. Que Tem não fazem bailarinos parte dos movimentos oficiais, digamos assim, né? que não estão organizados, né, nos seus grupos, assim, que não frequentam o conselho de cultura ou as reuniões de segmentos, né? E tem muita gente que saiu de Petrópolis e está atuando em outras cidades também, né? Muitos bailarinos, cineastas. Na minha área mesmo, que é audiovisual, tem ótimos profissionais, mas que não atuam na cidade porque a gente não gera empregos nesse setor, né? Ou gera muito poucos. Então, eles são daqui, mas tem que trabalhar fora. Então, também tem esse contingente. Agora, quem está atuando constantemente na cidade, a gente também não consegue mapear. Por exemplo, na música, a gente sabe que tem muitos músicos, né, de todas as áreas. Se a gente for contabilizar as bandas marciais, por exemplo, que tem os alunos das escolas, também é um número enorme, né? Não são profissionais ainda, mas que participam, tem uma atividade cultural importante. Enfim, tem De muita alguma gente forma, envolvida, às né? vezes recebem por seus trabalhos executados, né? Isso, tem uma quantidade grande, mas realmente a gente precisa muito ter esse indicador cultural aplicado para a gente poder entender e até mapear, e até orientar as políticas públicas da prefeitura, né, em relação a garantir esses direitos para essas pessoas, ou como que a gente pode avançar mais na valorização da cultura nacional, municipal, né, em especial. Tem muitos artistas de Petrópolis maravilhosos e bons produtores e bons projetos que, se a gente mesmo não se organiza, não valoriza, eles acabam não conseguindo um espaço tão bom assim. Com certeza. Então, entendemos que existem muitas pessoas, cidadãos, trabalhadores desse ramo que é a arte. E aí, na verdade, eu também me incluo um pouco nisso, porque trabalho com jornalismo, mas também trabalho com produção cultural. E de um dia para o outro, literalmente de um dia para o outro, dia 13 de março, eu estava no Sarau Imperial, no Museu Imperial, com a nossa apresentação. E aí fui informada, amanhã não tem mais. E aí acabou-se tudo. A questão é a seguinte, diante do nada da arte e da cultura vai ocorrer, esses trabalhadores, uma das formas são os editais, né? E a gente tem alguns editais. Houve o edital do governo do estado. Você pode falar um pouquinho sobre o edital do governo do estado? Aqui em Petrópolis, muitas pessoas, não são muitas, acho que eu vou me corrigir. Vou me corrigir bem, na verdade. Maurício e eu, meu marido, lemos os vencedores e nós conhecemos 12 pessoas que venceram. Se a gente está falando de um número que a gente acredita que é em torno de 1.000, ou seja, é um número bem pequeno, 12 pessoas que vão conseguir produzir um projeto e ganhar algum dinheiro de verdade, né? Mas você pode falar um pouquinho sobre o que foi o edital do governo do estado? Sim. Esse edital estadual, na verdade, foi a aplicação da verba do Fundo Estadual de Cultura, né? Certo. Esse fundo foi a primeira vez que esse fundo foi executado, na verdade, né? Ele deveria ter executado todo ano, né? Ter sempre
uma verba que entrasse a cada ano, que fosse executada. Então, na verdade, a gente está correndo atrás de um prejuízo, né? Uma verba que já era da cultura, não tem assim nada extra em termos Não de foi pandemia criado ou por conta da emergencial. pandemia. Ele já existia, já deveria ser executado há muito tempo, né? A Secretaria Estadual de Cultura, atualmente é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ela já existe há 22 anos e só agora, a primeira vez que a gente está conseguindo executar esse fundo, né? Esse fundo também, ele está sob a gerência do Conselho Estadual de Cultura, que também mistura sociedade civil e poder público, e ele foi feito para justamente estimular a cultura no estado do Rio de Janeiro, para criar projetos e tudo mais. Nesse momento de pandemia, finalmente a gente conseguiu com que ele fosse investido nas pessoas. E aí foi criada essa proposta desse edital, que favoreceu os CPFs, né? Então é uma ajuda diretamente às pessoas que vão fazer atividades online, né? Seja uma aula, uma apresentação, e aí era bem aberto no sentido das propostas, né? Então, pessoas de vários segmentos da cultura puderam apresentar a sua proposta e o governo selecionou, né? Eu sei que para a região serrana foram 85 projetos. E Isso. para Petrópolis, imagino que. Eu também dei uma olhada por alto, eu vi que em torno de 12, 15, também não sei o número A exato, gente mas eu acho que está conhecia 12 nomes. 12. Mas como Eu você mesmo acredito que disse, a seja. gente não conhece todo mundo. Mas eu acho que em torno de umas 15 pessoas de Petrópolis é um número, porque, na verdade, a região serrana são 16 municípios, né? Exato. Petrópolis é um polo cultural da região serrana, mas inclui também Friburgo, Teresópolis e várias outras cidades pequenas aqui em torno. Então, se for pensar nos 85 divididos, 12 a 15 até é um número, né, do Razoável. tamanho de Petrópolis dentro da região serrana. Ou seja, um edital foi ótimo, né, que vai estimular, vai garantir algum subsídio, alguma sobrevivência para esses artistas que ganharam, mas não resolve o problema coletivo. A gente tem aí uma série de pessoas, e uma coisa importante é que não são só os artistas que estão nessa situação, né, ou que tocam, ou que dançam, ou que fazem alguma ação criativa, mas tem muitos técnicos também que perderam as suas funções, né? E são justamente as pessoas que estão menos acostumadas a escrever projetos, a aplicar para editais. Então, eles estão numa situação ainda mais vulnerável, né? Porque, em geral, eles dependem que que os produtores, os outros realizadores, os contratem para prestar o serviço dentro daquele projeto cultural. Então, É a uma gente tem... categoria muito afetada pelo isolamento social. Sim, a gente tem, assim, né, bastante dificuldade, porque não só os centros culturais, mas as casas noturnas que faziam shows, bares, enfim, todo mundo parou. Então, o trabalho realmente foi extinto de uma hora para outra, né? De um dia para o outro, como você contou do sarau. Exato. As pessoas ficaram sabendo que não poderiam mais trabalhar, né? Existe acho que um único exemplo de quem está conseguindo trabalhar nesse momento, que são os artistas famosos que fazem lives patrocinadas, né? Muito Eu bem acho que patrocinadas, provavelmente. sim, mas é praticamente a única categoria, e também são os que são mais famosos, que já têm uma carreira, já têm mídias sociais com muitas curtidas, então eles têm esse ativo que é essa comunicação de massa que eles podem utilizar para propaganda. Mas todos os outros profissionais, eles estão sem o que fazer nesse momento, né? Por isso que é tão importante também que o Estado gere soluções coletivas. A questão do edital do Estado, então, foi importante, e nesse mesmo contexto a gente tem um edital aberto da Prefeitura Municipal de Petrópolis através do Instituto Municipal de Cultura e Esporte. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse edital e como é que vem sendo a atuação do Conselho Municipal de Cultura em relação a esse edital. Pronto. Bom, esse edital foi uma ótima notícia também, né? Os trabalhadores da cultura ficaram muito satisfeitos de que a prefeitura se propôs a fazer um edital com a verba própria do IMCE. Ele demorou um pouco para ser lançado, né? Demorou 2 meses para sair. Então, ele realmente não é um edital tão emergencial assim, porque
houve aí um certo atraso, mas também foram se adaptando a esse novo formato, a própria prefeitura com seu sistema de tecnologia para aceitar as inscrições online. Agora, tanto a sociedade civil do Conselho Municipal de Cultura como o Fórum Popular de Cultura, que na verdade é uma entidade fantasia, né, que organiza os realizadores culturais da cidade, viram nesse edital muitas questões problemáticas, né? Uma delas é que o edital pedia que o vídeo para seleção já fosse o produto final que seria exibido. Então, muitos trabalhadores da cultura acharam que seria um grande desperdício de tempo. Então, se todos vão concorrer com o seu vídeo final, aqueles que não ganharem vão ter desperdiçado tempo, recursos, trabalho, energia à toa, né? E alguns outros detalhes que estão nesse edital municipal. E a gente fez uma carta do Fórum de Cultura, né? Um pedido de esclarecimento, que é a forma legal de você questionar esse edital, que foi enviado ao DELCA, que é o setor do Departamento de Contratações da Prefeitura, pedindo alguns esclarecimentos e sugerindo algumas modificações ou interpretações desse edital. Gente, né, hoje é sexta-feira, dia 22, ainda não saiu a resposta, mas acredito que na semana que vem vai sair e a gente vai saber como que vai ficar o edital municipal, né? De toda forma, é um instrumento muito importante. Ele está prevendo 100 projetos, né? Também a inscrição por CPF, assim como o estadual. Então, vai dar um apoio de R$1.000, né? 1.200, mas tem um desconto de imposto. Então, vai dar em torno de R$1.000 para cada realizador cultural de Petrópolis, né? Já é um avanço também muito grande. A gente viu que outras cidades também fizeram editais semelhantes, como Teresópolis e Friburgo, já lançaram. E é uma maneira de garantir realmente algum recurso para esses trabalhadores. Mas, ainda assim, vai continuar faltando, né? Além dos 15 do estado e os 100 do município. Digamos 115. que sejam 115 pessoas diferentes. O que, na verdade, a gente pode entender que talvez desses 15 profissionais que venceram no estado também talvez ganhem no governo municipal, porque, em via de regra, tiveram a capacidade de escrever um projeto. Coisa que você, em minha opinião, pontuou muitíssimo bem. Às vezes, o técnico de luz nunca escreveu um projeto. Ele pode ser maravilhoso, ele pode ser o melhor técnico de luz da cidade, ele pode ser o melhor da região, mas ele nunca deu uma aula de iluminação. Porque não era isso que ele fazia antes, ele fazia técnica. Ele estava lá para mexer no refletor, para poder fazer o desenho do mapa de luz, que é tão importante no espetáculo de teatro ou de um show e tal, não sei o quê. E aí, esse daí provavelmente não vai estar coberto nesse guarda-chuva desses 2 editais que nós falamos. É claro que também já houveram outros editais. Houve o edital, por exemplo, que a gente, enquanto produtora, né, meu marido participou do Itaú, que também era para o Brasil inteiro e tal. Então, tem outras alternativas, mas todas nesse campo. Mas uma das questões que a gente estava conversando antes de iniciar esse programa, a gravação desse programa, e que eu queria que você falasse um pouquinho com a gente, é a questão do Fundo Nacional, que existe toda uma discussão que está sendo estabelecida para, aí sim, de fato e de verdade, tentar dar respaldo para os trabalhadores da área das artes. O que você me fala sobre esse fundo? Certo. Bom, num primeiro momento, a gente tentou incluir os trabalhadores da cultura dentro do auxílio emergencial do governo federal. Mas, infelizmente, o presidente vetou na semana passada, né, essa inclusão. Acho que por motivos até ideológicos contrários ao nosso setor, né? A gente sabe que a cultura tem sido muito perseguida. Aqui a gente pode falar isso, Diana. Aqui a gente pode falar que o Bolsonaro não gosta de cultura, que ele não gosta de arte. Na verdade, em geral, eu acho que ele coloca isso claramente, assim, né? Como se fosse uma coisa de mais voltada à esquerda, ainda que não seja, ainda que contemple todos os espectros ideológicos, né? A gente sabe muito bem, a questão não é essa. Mas tem uma certa dificuldade da cultura com esse governo, né? Já visto que a gente perdeu o Ministério da Cultura e agora todas essas dificuldades que a gente tem de ter um gestor, né, da secretaria, cada hora é um capítulo da cultura já trocaram. Novo, né? Então realmente a cultura ela está descoberta nesse governo, né? Infelizmente. Mas como a gente não conseguiu incluir artistas e trabalhadores da cultura no auxílio emergencial,
surgiu uma articulação dos artistas com os deputados federais, né, que gerou uma série de projetos de lei que foram reunidos em um único, que é o PL 1075, né, 1075. É o projeto de lei que vai ser votado agora na terça-feira, dia 26 de maio, na Câmara dos Deputados, que prevê a execução do Fundo Nacional de Cultura, que não foi executado esse ano. Parece que de 800 milhões que está na lei orçamentária para o fundo, só foi gasto 1 milhão em 2020, então a gente tem aí um valor bem razoável para ser aplicado, mais o superávit do fundo dos anos anteriores. Então, segundo o gabinete da Jandira, tem em torno de 2 bilhões de reais que foram destinados para a cultura e não foram executados. Então, essa verba, que já está carimbada, ela poderia resolver esse auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura do país todo, né? É um projeto que, inclusive, já tem a sua dotação orçamentária, ela não implica em verba de outros setores. Por isso que a gente também acha que ele tem tanta chance de dar certo, né? Além disso, tem uma porcentagem das loterias que vai para a cultura e tem outras verbas do Tesouro Nacional. E aí esse projeto que está sendo chamado de Lei da Emergência Cultural, ele vai, enfim, ele está agora começando a votação e a gente está justamente nesse momento de articulação nacional dos trabalhadores da cultura, falando com todos os deputados federais, depois com todos os senadores, para apoiarem o setor, né? Para criar condições de renda mínima para os artistas e para os centros culturais, né? Porque a gente sabe também que muitas empresas que tinham os seus espaços, né, como cinemas, teatros, grupos de teatro, companhias de dança, grupos de música, livrarias, bibliotecas, né, tudo que a gente pode imaginar, né, o pessoal do artesanato, enfim, que tá todo mundo a descoberto e não pode executar, né? Como você estava falando, a nossa atividade pressupõe aglomeração, né? Então, se a gente não pode aglomerar, a gente tudo, cedo não vai tudo conseguir. Que tem a ver com arte é para aglomerar. É para aglomerar para assistir um show de música, é para aglomerar para assistir um espetáculo de teatro, é para aglomerar para ver as pessoas em dança. A gente fica triste quando não está suficientemente aglomerado. Quando você se apresenta, quando um artista se apresenta para pouca gente, né? Tá todo mundo triste, porque o que a gente gosta mesmo é de muito povo, né? Da arte e da cultura. Isso quer dizer que a gente não vai poder fazer as nossas atividades comerciais tão cedo, porque pressupõe justamente o público, né? Claro. Então, esse projeto de lei, que se tudo der certo, será aprovado, ele vai pegar essa verba do Fundo Nacional de Cultura e distribuir entre os fundos estaduais e municipais. E aí a gente vai poder aplicar esses recursos para salvar os artistas e os centros culturais, né? Então, eu acho que mais importante do que os projetos que vêm daí será justamente uma espécie de auxílio emergencial para todos que tiverem necessidade, né? Então, Niterói, por exemplo, já avançou nisso. Niterói já investiu 15 milhões em cuidar dos seus trabalhadores da cultura. Por exemplo, todo mundo que tem um MEI com um KNAI ligado à cultura está recebendo um auxílio de R$500. Né? Olha, que fantástico. Dependente da contrapartida que vai dar. É uma questão emergencial mesmo, porque a gente sabe que quem não está trabalhando corre o risco de passar fome, né? Está em crise sanitária, econômica, social, de convivência, não paga as contas, é uma série de questões, né? Dentro desse PL, da lei emergencial, também entra a proibição de se cortar luz e gás e água, serviços emergenciais dos centros culturais, né? Que não estão tendo a sua renda, então eles também não vão poder perder os serviços básicos, incluindo a internet, que também é importantíssimo nos dias de hoje. E esses auxílios, né? E aí ainda não sabemos exatamente como vai ser a forma de aplicação do recurso, se a gente vai poder criar esses cadastros emergenciais, né? Ou se também vai dar para desenvolver projetos e projetos coletivos no sentido de cada um na sua casa, mas criando, né, vídeos que caibam mais pessoas atuando, enfim, mas uma vez aprovado, a gente vai ter pelo menos o recurso para depois deliberar qual vai ser a forma mais democrática, mais justa e para atender mais trabalhadores em necessidade. Maravilha. Diana, a gente está chegando nos minutos finais desse nosso bate-papo. Antes de qualquer coisa, queria te agradecer de verdade
por você dividir, compartilhar o que você sabe comigo e com todos os nossos telespectadores do programa Trabalhador em Foco. E sempre que eu posso, porque eu acho que isso tem a cara do movimento sindical, eu deixo para o nosso telespectador o que ele pode fazer diante dessa situação. E aí eu queria que você me dissesse o que cada trabalhador da arte, o que cada trabalhador dessa nossa categoria, e aí eu me incluo junto com você, como produtora cultural, o que nós podemos fazer nesse momento para que, por exemplo, o Fundo Nacional saia, para que o edital do Instituto Municipal de Cultura e Esporte seja redesenhado com essa questão do produto final ser entregue antes de ser avaliado se vai passar ou não, dentre outras coisas. O que o cidadão da arte e da cultura deve fazer nesse momento, em sua opinião? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, conversar com você, que é uma produtora cultural importante da nossa cidade. Obrigada. E também agora apresentadora, né? Esse programa sobre os trabalhadores. Valorizo muito, acho importantíssimo a gente ter esse olhar da cidade através dos trabalhadores. Bom, em relação às ações culturais, eu acho que a gente tem que tentar de tudo para aprovar a Lei da Emergência Cultural, né? Tem esse nome, Lei da Emergência Cultural. Tem vários materiais circulando pela internet. Eu posso até, a gente pode mandar, posso botar na sua página, na página da Carla Coelho, algumas informações precisas, concretas e artes de divulgação, porque a gente precisa que essa lei seja aprovada, né, nas instâncias, tanto no parlamento como depois passe pela sanção presidencial. Então, no primeiro momento, a gente tem que pressionar todos os deputados, né? Está tendo uma articulação nacional já importante. Essa semana falamos com todos os deputados possíveis, e aí tem o deputado de Petrópolis, por exemplo, cada um que tiver votado num deputado poderia pedir para ele para aprovar essa lei, né, que vote favoravelmente ao PL 1075, não só os deputados daqui, mas do Brasil inteiro que vão estar presentes nessa votação, e depois os senadores, né? No Senado ainda não tem a data, mas o que a gente puder fazer nas redes sociais, compartilhando informações, pedindo apoio, mostrando como é importante também, né? Como os trabalhadores da cultura estão passando necessidade nesse momento e que merecem ter acesso ao auxílio emergencial, assim como todos os outros trabalhadores, né? Enfim, que tem... Alguns já conseguiram entrar, né, nessas categorias de auxílio emergencial, mas outros não, por uma série de motivos. Então, acho que isso é bem importante e a gente está unido nessa hora, né? Eu acho que uma coisa importante que a gente tem aprendido agora é como é necessário a gente pensar que a gente é uma sociedade, que a gente é um coletivo, que ninguém vai conseguir se safar sozinho, né? O individualismo realmente está ficando para trás. A gente tem que fazer as coisas unidos, juntos, e que todas as soluções vão ser coletivas. Então, quanto mais a gente puder participar do raciocínio e dessas ações pelo bem comum, melhor será. Porque é só juntos que a gente vai conseguir voltar a ter uma vida boa, né? E com um novo normal. Um novo normal, com tudo que a gente merece e pode construir. Maravilha. Diana, muitíssimo agradecida de verdade. Foi um prazer, eu tenho certeza que foi muito importante para o nosso telespectador que ficou nesse bate-papo e que entendeu um pouquinho desse mercado da arte, da cultura, porque quando no senso comum a gente vê que a Rede Globo está reprisando a novela, deve ter alguma coisa errada. Até a Rede Globo está parada, né? Até a Rede Globo está parada com a novela. Você imagina aquele artista, aquele músico que toca no final de semana no barzinho da esquina, como é que deve estar a vida dele, né? Obrigada de verdade, foi um grande prazer. Obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.